né? Isso, exato. Então, não pode deixar à vontade e nem restringir demais a liberdade do adolescente, porque adolescente tem aquela vitalidade toda, é como se estivesse apertando um sabonete molhado, né? Aham. Então, que a medida, então, os dois vão aprender juntos, um a ser filho e outro a ser pai. Tem isso aí. Agora, tem outros métodos que são justamente esses direitos que a Constituição garante. Não é para dar às pessoas menos possibilidade financeira de bolsa escola, bolsa alimentação, bolsa isso. Não. Tem que dar, para oferecer para todos a oportunidade do emprego e o salário. Como o salário mínimo é um salário que foi criado com o objetivo de dar à família a dignidade. Então, esse salário mínimo nosso é um salário de vergonha. Então, tem que cumprir aquilo. O salário mínimo proverá estudo, moradia, alimentação, inclusive lazer tem que fazer parte do salário mínimo. E alguém pode ter lazer, pode encher a barriga com o salário mínimo? Não. Então, ao invés de dar uma bolsa alimentação, uma bolsa disso, bolsa daquilo, dê um salário mínimo condizente, digno, para que ele... Porque senão todo mundo vira mendigo, né? Mendigo do governo. Então, nós temos que dar dignidade às famílias. Doutora, esse discurso da senhora, ele é exemplar, eu acho que é algo que todos nós devemos refletir sobre ele. Mas a senhora acredita que, como aconteceu recentemente, uma pessoa que cometeu 10 homicídios, 15 homicídios, quando era menor de idade e teve essa pena de 3 anos ou nem mais do que isso, a senhora acredita que ao completar 18 anos, essa pessoa, ela mude, ela tem aí, porque assim, o que a senhora fala está correto, é algo que os poderes, tanto na esfera municipal, estadual e federal, deveriam fazer, abrigar a família, dar amor, condições, salários mais justos, oportunidades. Mas o Brasil é um país que, infelizmente, é um país de poucas oportunidades e de muitas cobranças, já que a nossa carga tributária ela é muito alta e o que o Estado devolve é absolutamente muito pouco diante da necessidade do cidadão. Aí, assim, a pergunta que eu faço para a senhora, o que a senhora diz é correto, mas nós vivemos num momento em que há necessidade de nós termos um PAC, né? Porque o Brasil, ele é o Brasil do passado, né? Mais ou menos assim, fazendo uma referência, é como se ficasse de recuperação. Então vamos estudar para tentar passar de ano. Mas assim, dentro da realidade de hoje, onde os menores que cometem 4, 5, 6, vamos falar homicídios, fora outros furtos e fora estupro, essas coisas. A senhora acredita que é possível recuperar essa pessoa porque é dada a ela, enquanto menor de idade, o direito de praticar o crime, seja ele qual for, e existe uma pena máxima de 3 anos, sendo que há uma junta de psicólogos que a cada 6 meses reúne e se entender que esse jovem já está pronto para a reinserção social, ele é colocado de novo e no outro dia a polícia está prendendo esse mesmo jovem. O que fazer na situação de hoje, doutora? Já que o que a senhora está falando é o que eu penso que todos pensam, porque muita gente é a favor da pena de morte, mas não para o filho dele, para o vizinho. Aí, assim, o que fazer com essa, digamos aí, com essa geração, não vamos dizer perdida, mas pelo menos essa geração que já se acostumou com o mundo do crime? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, tem que mudar o sistema aí das medidas socioeducativas.
estando num ambiente adequado, não deveria existir nem um mínimo nem um máximo. Da mesma forma que uma pessoa, quando adoece, ela só pode receber alta, só pode terminar o tratamento no momento que ele estiver curado, não é verdade? Exatamente, concordo então, plenamente. Não adianta eu ir no hospital, tomar uma injeção e pronto. Amanhã eu estou doente de novo. Exato. Então, eu tenho que finalizar, tanto é que o antibiótico está lá, vem o número para tomar durante 7 dias. Se eu tomar 3 dias e melhorei, não quer dizer que eu sarei. Então, essa questão também, já como houve um tempo para que o adolescente chegasse a essa realidade, eu acredito que a pena máxima não deveria ter. Enquanto ele não está pronto e fazendo alguma coisa, ele deveria continuar cometendo, deveria estar dentro da medida. Por exemplo, nós temos adolescentes lá que dentro do próprio centro de internação, ele pratica crimes lá. Ele mata, ele abusa sexualmente do colega, ele ameaça, agride os educadores e tudo mais. Agora, as medidas não deveriam ser assim de simplesmente botar ele dentro das grades. Então, já que nós copiamos dos Estados Unidos, da Alemanha, de não sei mais onde... Agora de Portugal, inteiro, a revisão do Código Penal baseado lá em Portugal, né? Que concede à pessoa o direito dela andar com a quantidade de drogas que ela pode consumir durante 5 dias. Um absurdo uma coisa dessa. Se a droga é a causa de todos esses males, então por que liberar a droga? Né? Esse é o grande questionamento que a gente faz. Exatamente. Se tem certeza, se todas as autoridades afirmam que a causa primeira de todos os crimes é a droga, então nós temos que combater a droga, o usuário de droga e o traficante de droga. Exato. Aí, então, não pode diminuir, não pode dar nenhuma benesse para essas pessoas. Agora, nos Estados Unidos, eu vi um projeto que está sendo praticado lá, assim, pega os adolescentes, são jovens, né? E leva, por quê? O adolescente que está nessa condição são pessoas que não têm autoestima, a autoestima dele é muito baixa, não tem amor próprio, de vida, não tem projeto de vida. Tanto é que quando a gente pergunta aqui o que você gostaria de ser quando crescer, eles não têm perspectiva de vida. Então, nos Estados Unidos tem várias modalidades de cumprir essas medidas e uma delas é essa. Num local, eles vão cuidar de animais abandonados. Pega os animais abandonados e lá dentro do centro de internação, com a ajuda de educadores, com a ajuda de veterinários, de psicólogos, eles vão cuidar, eles vão adotar esses cachorros e vão treinar esses cachorros e aí ele cria um vínculo de emoção com esse animal. Ou pode ser até cuidar de pessoas idosas, cuidar de pessoas deficientes, alguma coisa assim, cria um vínculo emocional, que é o que o adolescente infrator não tem, né? Cria o vínculo e ele sabe que está treinando um animal que não é propriedade dele, não está cuidando de um idoso que não é propriedade dele, ele está fazendo pelo mundo, pela pessoa, pelo animal. E esse animal vai ser adotado futuramente por uma família que tenha criança, que tenha pessoa idosa. Ele cria um vínculo de amizade, de amor. E ele sabe que um dia ele vai ter que se separar daquele, mas ele vai receber um outro animal doente, com as pernas quebradas, que ele vai ter que cuidar e que vai depender, a vida daquele animal depende dele. Então vai criar essa responsabilidade, vínculo de amor, vínculo de
de emocional com aquele animal, ou com pessoas, ou com, né, um outro trabalho. Certo. E assim eles vão criando projetos de vida, vão criando expectativa de vida para frente. Então eu acredito que simplesmente enjaular um adolescente não é a forma correta. Se fosse assim, era melhor que matasse logo e enterrasse, porque não ia dar trabalho para mais ninguém. Eu falo sempre que pode aparecer, como existem essas situações, aparece um louco aí, se candidata a presidente da República falando que vai acabar com a impunidade, aí vai começar aquele homicídio em massa, genocídio, coisas assim, porque o cidadão ele não entende o que a senhora está falando e ele é muito mais pautado nos males do que propriamente na prevenção. Doutora, eu agradeço demais, o nosso tempo está acabando. Agradeço muito pelo fato da senhora ter colaborado conosco aqui, de plantar na cabeça das pessoas esse debate, porque não adianta a gente tratar a vida como se fosse um inseto, né? Afinal de contas, todos têm amor, todos têm uma importância e a gente tem que repensar isso. Eu fico muito triste por saber que pessoas iguais à senhora, a doutora Nadir e tantos profissionais que pensam dessa forma para achar uma solução para esses menores, só que eles não conseguem entender isso, né? Para eles é muito mais fácil continuar o que eles estão fazendo do que... a força superior aí da falta de responsabilidade dos nossos governantes é maior, né? Exatamente. Aí é quando eu falo, né, que tem as obrigações e os direitos. O Estado não dá as obrigações, o Estado, quando eu falo, não é a federação, é o Brasil. Ele não dá as obrigações, então fica só os direitos e ali são utilizados esses direitos para que a pessoa permaneça. Mas assim, foi muito bom, gostaria de entrevistá-la aqui no Jornal Argumento, porque é um assunto que desperta muito interesse e principalmente muitas pessoas hoje não estão querendo ter filhos justamente com medo desse mundo e principalmente do que vem por aí. E a gente tem que lembrar que essa juventude que vai decidir o futuro do Brasil, né? Hoje já é 51% o número de pessoas entre 16 e 21 anos são maioria eleitoral. Então, ou seja, se não houver uma conscientização dessas pessoas, não sabemos para que mundo nós vamos e fica a senhora, a doutora Nadir e mais todo o pessoal agindo como sacerdotes, né? E às vezes até numa luta em glória, porque fala assim, de faca, né? Fala assim, não, prende, a delegada solta, prende nos que solta, mas não é a delegada, são as leis que soltam, né, doutora? Eu agradeço. E as condições. Eu agradeço. E agora uma coisa que eu gostaria de deixar assim claro é que diz assim, o Estado, né, responsabilidade do Estado e da sociedade. Sim. Quem que é a sociedade? Somos nós. Cada um de nós faz parte da sociedade e somos sujeitos de direito. Então nós temos a obrigação, o direito e a obrigação de lutar, brigar, fazer movimento. Sim. E eu acho que o primeiro deles, doutora, se eu estiver errado, me corrija, dar moedinha de sinaleiro para criança, né? Porque ali ela já cria uma dependência, né? Pois é, e o governo está dando moedinha em forma de cartão, né? Exatamente, e acha que isso é cidadania, acha que isso é educação, né? Doutora, o povo quer ter dignidade, dizer, eu comprei isso aqui com o meu suor. Exato. É o sentimento que todas as pessoas têm, né? De não ficarem reféns de politicagem, né? Porque quando vem a eleição, se não votar em candidato A, tal projeto vai acabar. Essas coisas que deixam... E a lei eleitoral também tem que mudar. Exatamente, isso aí eu concordo plenamente com a senhora. Doutora, mais uma vez, Deus abençoe a senhora, a todo o pessoal que trabalha aí nessa luta, que não é fácil, porque a sociedade ela despeja nas costas de vocês aquilo que ela não fez ou que não cobrou do Estado, dos nossos parlamentares, e cobram da polícia, e a polícia nada mais pode fazer do que cumprir a lei, né? Então deveriam cobrar dos seus deputados, senadores, governadores, prefeitos, do que culpar a polícia. Aí é fácil, né, transferir responsabilidade, né, doutora? Então, obrigado, tá? Um abraço fraterno à senhora.